Inspirai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações e ajudai-nos a realizá-las, para que para vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amabilíssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que nos escutam através das plataformas digitais, que proporcionam a disseminação da palavra de Deus e a evangelização. Meus queridos irmãos aqui presentes nesta igreja catedral, estamos celebrando o mistério central da nossa fé, o mistério mais importante da nossa fé. E jamais, meus queridos irmãos, poderemos nos esquecer que a fé católica, que nos proporcionou a graça de recebermos a Jesus dentro de nós, que a fé que nos faz e nos torna uma pessoa, que esta fé católica nasce do esplendor da luz inextinguível do Círio Pascal. A nossa fé, meus irmãos, nasce desta luz que dissipou todas as trevas do erro e da ignorância naquele dia tão especial, naquela vigília tão especial, a maior de todas, a mãe de todas as vigílias, a vigília pascal, e que oportuniza a mim e a você, já nesta vida, saborearmos as alegrias da ressurreição. Queridos irmãos, para que nós possamos compreender melhor aquilo que nós estamos celebrando, é necessário que nós possamos fazer memória dos fatos que antecederam a Páscoa, dos fatos que precederam a Páscoa, quando naquela última sexta-feira maior, naquela sexta-feira santíssima da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para nos salvar. Entregou a sua vida para nos salvar e adormeceu o sono da morte. E por isso, meus queridos irmãos, quando Jesus adormeceu naquela sexta-feira santa, pairou sobre todo o tempo e toda a história uma grande tristeza. Uma grande tristeza se fez ecoar no coração da igreja, porque Jesus havia adormecido. E não somente isso, meus queridos irmãos, uma grande solidão estremeceu e abalou o coração da igreja naquela noite tão diferenciada, em que as trevas tomaram conta do mundo, da vida e da história. Por isso, meus irmãos, aquela solidão estremeceu e abalou o coração da igreja na figura dos discípulos, e eles perderam algo que era indispensável para continuar a obra da evangelização. Aqueles discípulos perderam algo que era essencial para continuar a edificar o reino de Deus nesta vida, no tempo e na história. Aqueles homens perderam a fé, a esperança e a alegria. Por isso, meus queridos irmãos, aqueles homens estavam tristes, abatidos, sem força para continuar, estavam mortos na fé, trancafiados no sepulcro do coração. Mas, meus irmãos, quantas vezes também nós nos deixamos abater? Quantas vezes também nós entristecemos? Quantas vezes também nós perdemos as forças? Não temos forças para continuar diante dos desafios da vida, diante das tempestades da vida, diante dos desafios que a própria vida coloca diante de nós. Sobretudo, meus irmãos, quando a dor é insuportável, quando o cansaço é esmagador, a ponto de a gente perder a alegria. Quem nunca entristeceu? Quem nunca perdeu a alegria? Quem nunca se deixou, meus irmãos, enfraquecer e abater no caminho? Deste modo, ao longo destas primeiras semanas do tempo da Páscoa, nós estamos meditando as aparições do vivente, as aparições daquele que vive eternamente e que jamais morrerá, e que morreu uma vez para nos salvar. Estamos meditando as aparições do ressuscitado, que tem por finalidade recobrar no coração da igreja, no coração daqueles discípulos, aquilo que se perdeu quando Jesus sofreu a sua divina morte. Jesus está, a partir de então, meus queridos irmãos, recobrando no coração da igreja aquilo que é necessário para que ela continue a obra da edificação e da evangelização. Jesus quer trazer de volta ao coração dos discípulos a fé,
a esperança e a alegria que se perderam dentro do coração daqueles homens, devido à tristeza e à solidão e à saudade de quando Jesus morreu e entregou a sua vida para nos salvar. Jesus quer oferecer para a igreja, para todos nós, para mim e para você, razões para que nós possamos continuar crendo. Vejam, meus irmãos, aqueles discípulos estavam no fundo do poço. Aqueles discípulos estavam abatidos, deprimidos, desnorteados, entristecidos, porque eles não se davam conta, porque eles simplesmente não esperavam novamente reencontrar aqueles a quem mais amavam. E quem era que eles mais amavam, meus irmãos? Jesus. Quando Jesus morreu, a tristeza no coração daqueles homens acabou destruindo tudo aquilo que eles tinham de mais precioso no coração, e eles mergulharam em uma profunda tristeza, em uma profunda solidão. E isso muitas vezes, meus irmãos, também acontece na nossa vida. Quantas vezes a vida nos dá uma rasteira? Quantas vezes nós temos os nossos planos por água abaixo? Quantas vezes depositamos a nossa expectativa em alguém ou em alguma coisa e nos frustramos? Quantas vezes depositamos todas as nossas fichas em alguém? E isso acaba nos ferindo, nos machucando, nos decepcionando, e nós perdemos a fé, perdemos a esperança, meus irmãos, perdemos até a alegria. E também nós, meus irmãos, feridos pela tristeza, ficamos como que cegos e não enxergamos a Deus na obscuridade da fé. Meus irmãos, a fé nem sempre é clara, a fé nem sempre é evidente, nem sempre nós conseguimos compreender a fé racionalmente. Nem sempre nós conseguimos compreender a fé com a nossa cabeça, porque muitas vezes, meus queridos irmãos, a nossa fé é imersa, é mergulhada na escuridão, na noite da provação, na noite da tentação, na noite da decepção. E quem de nós nunca sofreu numa noite escura? Só quem já atravessou a noite em claro sabe o quanto é difícil ficar acordado. Só quem já passou por situações complicadas e difíceis sabe o que é ter uma noite em claro, o que é uma noite da provação, o que é uma noite da tentação, o que é uma noite da decepção. Por isso, meus queridos irmãos, a fé nem sempre é fácil de compreender. Também aqueles discípulos não compreenderam o fato de que Jesus precisava entregar a sua vida, de que ele precisava morrer, ser sepultado para ressuscitar no terceiro dia. Ele precisava morrer para destruir a morte e nos resgatar, oferecendo a nós a salvação. Eles não compreendiam isso, e por isso, meus irmãos, eles tiveram a fé adormecida no sepulcro do coração. Mas aí, meus irmãos, o vivente, aquele que vive para sempre, nosso Senhor, o ressuscitado, aparece na vida dos discípulos para recobrar aquilo que eles perderam: a fé, a esperança e a alegria. Jesus precisava fazer com que aqueles discípulos recobrassem dentro do seu coração aquilo que era necessário para continuarem a ser as suas testemunhas, as testemunhas do ressuscitado. Jesus precisava recobrar no coração da igreja aquilo que se perdeu quando ele morreu e foi sepultado. Mas eu vos pergunto nesta noite, meus queridos irmãos, e nós? Será que perdemos alguma coisa? Será que nós já perdemos alguma coisa no coração? Alguma coisa do coração? Será que perdemos alguma coisa ou alguém que deixou saudade, que deixou um gostinho de quero mais, e que por isso muitas vezes também nós perdemos até a fé, a ponto de desmoronar e de desacreditarmos em Deus, a ponto até de perder a esperança e endurecer o coração, sentindo raiva e decepção. Será que também nós, meus queridos irmãos, perdemos a alegria e ficou a descrença em Deus?
no próximo ou até mesmo em mim mesmo? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Por isso, no evangelho de hoje, meus queridos irmãos, Jesus vai ao ponto, vai na ferida, vai no coração da igreja para recobrar aquilo que ela precisava, para continuar a ser aquilo que ela deveria ser. Jesus foi no coração para restaurar a fé e a esperança e a alegria dentro do coração da igreja. E a atitude de Jesus é indispensável. Ele vai e se coloca no centro. Jesus se coloca no meio deles, para lembrar a todos nós que o lugar de Jesus na vida da igreja é no centro. Na minha vida e na sua vida, Jesus deve ser o centro de nossas vidas. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós tiramos Jesus do centro? Quantas vezes nós tiramos Jesus do centro, dizemos que amamos a Jesus, dizemos que somos cristãos, que somos católicos, mas muitas vezes recusamos e tiramos Jesus de nossa vida. A gente diz que ama Jesus e de que nós sem Ele somos nada, que Ele é nosso tudo, mas na hora das nossas escolhas, na hora das nossas opções, a gente deixa Jesus de lado. Quantas vezes, meus irmãos, a gente trocou Jesus pela primeira coisa que apareceu? Às vezes, ficar na porta de casa foi bem mais interessante do que ver Jesus na missa. Quantas vezes nós trocamos Jesus e ficamos na porta de casa, atualizando a nossa vida, sabendo dos acontecimentos da cidade de Propriá? Quantas vezes ficamos na porta de casa, encontrando um vizinho, um amigo ou outro, para nos atualizar dos últimos acontecimentos da cidade? Quantas vezes a gente trocou Jesus pelas redes sociais? A gente diz que não tem tempo, que não temos tempo de rezar, que não temos tempo para a palavra de Deus, mas a gente perde tanto tempo no Instagram. O dedinho nervoso, subindo e descendo videozinhos engraçados, que a gente fica lá amanhã, à tarde e até à noite. E quando a gente se dá conta, já passou meia hora, 1 hora, 2. Mas a gente diz que não tem tempo para a palavra de Deus. Mas a gente diz que ama Jesus. Mas quantas vezes a gente troca Jesus por tanta coisa? Às vezes a gente diz que ama Jesus e a primeira pessoa que bate a nossa porta e diz assim: suba aqui na garupa da moto, a gente sai adoidado por aí afora e nem se lembra que é domingo, nem se lembra que tem missa, nem se lembra que tem um compromisso com nosso Senhor. Quantas vezes a gente troca Jesus pela praia? Agora está essa mania, sextou, né? O sextou começa na sexta e vai terminar lá na terça-feira. E quantas vezes a gente deixa de lado o nosso Senhor? A gente diz que Jesus é o centro, mas na hora das nossas escolhas, a gente deixa Jesus de lado tão fácil, meus irmãos. Quantas vezes a gente trocou Jesus pela televisão? Agora, com aquelas plataformas para assistir séries e filmes, eu vou maratonar. Começa às 7 da manhã e no outro dia está terminando aquela série. E a gente não tem tempo para rezar, não temos tempo para a palavra de Deus, não temos tempo para Jesus. Por isso, meus irmãos, quem é o centro de sua vida? Quem é o centro de sua história? Para você perceber se de fato Jesus é o centro de sua vida, não é simplesmente dizer se sim ou se não, mas são as nossas escolhas diárias, quando muitas vezes nós optamos livremente por deixar Jesus de lado, por esquecê-lo por aí afora. Por isso, meus irmãos, será que de fato Jesus é o centro da minha vida? Ou será que eu só encontro Jesus, só me lembro de Jesus quando chegam os problemas, a tempestade, as dificuldades, quando eu não sei resolver aquela situação difícil? Será que eu só me lembro de Jesus simplesmente quando eu estou precisando, mas quando eu não preciso, na primeira oportunidade eu deixo Ele de lado? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Qual a importância de Jesus de fato na minha vida? Ele é o centro da minha história. Ele é o centro das minhas escolhas. Será que Jesus é prioridade? Ou Jesus é quando dá certo?
O Jesus é quando temos espaço na nossa agenda, quando sobra uma brechinha dos nossos tantos compromissos que nós arranjamos diariamente, constantemente, porque estamos, meus queridos irmãos, sempre ocupados e sempre temos muito o que fazer. Por isso vos digo, todas as vezes que nós tiramos Jesus do centro, fica a tristeza, fica a angústia e nós perdemos a paz. Todas as vezes que nós tiramos Jesus do centro de nossa vida, nós entristecemos, fica um vazio, fica um gostinho de quero mais, fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa e nós perdemos a paz. Nós perdemos a paz como aqueles discípulos que estavam angustiados, tristes, solitários, deprimidos lá no templo. Por isso, meus irmãos, eu quero vos dizer nesta noite, a paz não é simplesmente um sentimento. A paz não é uma diplomacia. A paz não é simplesmente um diálogo. Mas a paz é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Se faltar Jesus na minha vida, se faltar Jesus na minha história, a paz termina. Porque quando não tem Jesus, quando falta Jesus na nossa vida, reina o caos, reina a desordem, reina, meus irmãos, os conflitos, reina tudo que não presta, porque quando Jesus não está presente, quando não é o reino de Deus na nossa vida, é o reino do demônio, é o reino de Satanás que se instaura, da divisão, da discórdia. Por isso, meus irmãos, será que na nossa vida nós temos paz? Quero fazer um convite para você. Coloque a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos, olhe para dentro da sua vida, olhe para a sua história. E eu quero vos perguntar, Jesus é o centro de sua vida? Jesus é o centro de sua história? Jesus está no centro dos acontecimentos da sua vida? Jesus é a sua opção diária? Ou será que a gente escolhe tantas coisas, tantas pessoas, tantos lugares, mas a gente deixa Jesus de escanteio, deixa Jesus por último? Olhe para dentro de você, as suas escolhas, Jesus está dentro dela, nas suas opções diárias. Será que Jesus escolheria o que você tem escolhido? Será que Jesus tem feito aquilo que nós estamos fazendo? Será que Jesus faria aquilo que a gente faz? Será que Jesus se comportaria como eu me comporto? Vou fazer outra pergunta. Será que tem paz na sua casa? Tem paz na sua vida? Tem paz na sua história? Como é que está o seu casamento? As relações com seus filhos? As relações com seus pais? As relações com seus amigos de trabalho? Com a vizinhança? No grupo? No movimento? Na pastoral? Será que está faltando a paz? Se está faltando paz, está precisando colocar Jesus. Se está faltando paz, é porque Jesus não é o centro. Se está faltando a paz, é porque Jesus não está aí, neste lugar, nesta situação de sua vida que você atualmente se encontra. Por que não colocar a paz? Peça a Jesus assim, no silêncio do seu coração. Diga: Jesus, vá naquele lugar. Jesus, vá naquela situação. Jesus, vá na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, naquela situação que eu não sei resolver. Leve a paz, coloque a paz, porque eu preciso da paz. Nós precisamos de paz. Precisamos ou não precisamos, minha gente? Queremos ou não queremos a paz? Então coloque Jesus. Coloque Jesus onde você não sabe o que fazer. Coloque Jesus naquela situação difícil, naquela situação complicada, e você vai encontrar aquilo que você precisa. Jesus, no evangelho de hoje, se colocou no meio e soprou o hálito da paz no coração da igreja.
Jesus está dentro de você. Jesus está na sua vida. Jesus está na sua história. Procure Ele no emaranhado do seu coração e encontrarás a paz. Onde faltar aquilo que estiver faltando, coloque Jesus e verás uma mudança radical na sua vida. Por fim, meus irmãos, olhe para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, tão bonita, iluminada, olhando para nós nesta noite. Maria é a Rainha da Paz. Jesus é a causa de nossa paz. Quando a gente pede para Maria, ela traz nosso Senhor, o Príncipe da Paz, a causa de nossa paz em nossa vida. Peça a Nossa Senhora que traga a paz aonde você está precisando. Peça a Nossa Senhora que interceda do céu pela sua vida e lhe dê aquilo que você precisa. A paz onde quer que você esteja. A paz onde quer que você se encontre na situação de sua vida. Estenda suas duas mãos na direção de Nossa Senhora. Ofereça a sua família. Ofereça os seus filhos. Ofereça os seus pais. Ofereça o seu trabalho, a sua vizinhança, o seu coração, que pode estar atribulado, cheio de tempestades, de angústias, de solidões, mergulhado, imerso na noite da provação, na noite da tentação, na noite da decepção. Confie a Nossa Senhora a sua vida. Peça que a Rainha da Paz passe na sua vida, passe na situação da sua história e recobrarás a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.